Agora são 7 horas e 57 minutos. Para quem conhece, tá na hora. Tá na hora da nossa lenda. Hoje, Acoitrapa e Chuquilhanto é o tema do nosso conto de hoje. Bom dia para você que está ligado na Rádio Costeira FM. Você que perde a lenda hoje, mas pode assistir depois ela lá no Facebook, ao vivo. Se você não ouvir, estiver dormindo, pode pedir depois. Você vai poder ouvir a nossa lenda de hoje. E lá no YouTube também você dá uma curtida lá. Quiser ouvir as nossas lendas, já estão entrando no YouTube. Lendas, só você entrar lá, Calçoene Lendas, e você vai lá ouvir nossos contos e as nossas lendas no YouTube. Vou dar um bom dia para Edna Lima, irmã do meu amigo Paulo Lima, tá ao vivo com a gente no Face. Bom dia, Edna, um abraço para você em Macapá. Nossa lenda de hoje tem o tema Acoitrapa e Chuquilhanto, que diz o seguinte: na cordilheira que fica em cima do vale, pode-se ouvir todos os sons. O vento sopra com a sua bocarra, a manhã obrigada a se levantar sempre antes dos outros, boceja morta de sono. Os pássaros, seus eternos namorados, acordam cantando ou ouvi-la a se espreguiçar. De repente, silêncio. Acaba de chegar Acoitrapa, o pastor. Ele é jovem, é belo. Toca a quena tão docemente que até as flores mais tímidas se abrem e desbotam entre os galhos das árvores para escutá-lo. Certa vez, as duas filhas do sol passaram perto do seu rebanho. Encantadas com a música, se aproximaram para ver quem tocava tão bem assim aquele instrumento. O pastor ficou deslumbrado ao vê-las. Os três conversaram e riram. Se preocupar com o correr das horas, quando o sol se escondeu, as jovens, com muita pena, precisaram se despedir. O pai permitia que passeassem pelo vale, porém, ai delas se não chegasse em casa antes do anoitecer. Chuquilhanto, a mais velha, se sentiu mais triste. A sua irmã, sem saber como se apaixonara por Acoitrapa. Chegando ao palácio, Chuquilhanto não quis comer. Correu para o quarto a fim de ficar sozinha. Deitou-se, fechou os olhos, ficou se lembrando do seu doce pastor e então adormeceu. Em sonhos, viu um belo roxinol que cantava suave e harmoniosamente. Falou-lhe então de seu amor e de seu medo. Temia que seu pai considerasse um guardador de lhamas muito pouco para uma filha do sol. O roxinol, comovido pela aflição da jovem, lembrou-lhe que o palácio havia 4 fontes de água cristalina. Se ela se sentasse no meio delas, cantando o que o seu coração sentia, e as fontes lhe respondessem com a mesma melodia, significava que poderia fazer a sua vontade e que seus desejos
seriam atendidos. Chuquilhanto acordou. Lembrava-se perfeitamente do seu sonho. Vestiu-se depressa e foi ao jardim do palácio. Ali estavam as fontes, dando de beber amanhã. Seguindo as instruções do passarinho, Chuquilhanto sentou-se e começou a cantar uma triste melodia. As fontes entenderam a sua angústia e manifestaram isso cantando numa só voz. Concedido, portanto, em ajudá-la. Chamaram a chuva e ordenaram-lhe que transmitisse ao pastor o carinho que Chuquilhanto sentia por ele. A chuva saiu ao canto junto para o palácio, em direção à choupana de Acoitrapa. Ao encontrá-lo, banhou-lhe o coração com a imagem da chuva. O pastor, com o peito transpassado pela saudade da princesa, se pôs a tomar a sua quena, com tanta tristeza que até as frias pedras se comoveram. Desolado, compreendeu que o sol jamais permitiria que a filha se casasse com um pobre guardador de lhamas. Mas, se cansada estava sua alma de tanto sonhar com Chuquilhanto, assim adormeceu com a quena apertada entre os dedos. Ao anoitecer, chegou sua mãe. Vendo os olhos do filho cobertos de lágrimas, pressentiu o que estava acontecendo. Como uma boa velhinha, sabia que um homem só chorava dormindo quando estava longe da sua amada. A velhinha não suportava ver o filho sofrer. Pensando ela no modo de aliviá-lo, lembrou-se de um velho bastão mágico que herdara de seus antepassados e que serviria perfeitamente a esse propósito. Então, arquitetou um plano. Ordenou ao filho que fosse para a montanha e que se ocupasse do rebanho. Enquanto isso, Chuquilhanto despertara com os primeiros raios do sol. Agora sentia o coração otimista, os pés leves e um só desejo: encontrar o seu amado. Apostando corrida contra o vento, chegou à choupana de Acoitrapa. Ao ver que ele não estava, seus olhos se encheram de lágrimas. Tratou de disfarçar sua tristeza e se dirigiu à velhinha, que a olhava com atenção. Boa velhinha, tudo na senhora é belo. Jamais vi um bastão semelhante a esse que está nas suas mãos. Suas pedras preciosas nada têm a invejar dos campos de flores e brilham como a lua cheia. Minha filha, respondeu a velha, os seus olhos sabem apreciar o que é belo. De agora em diante, este bastão é seu. Sei que o deixo em boas mãos. Chuquilhanto agradeceu e, acariciando as alvas traças da senhora, recebeu o bastão. Obrigado, boa senhora. Adeus, Chuquilhanto. Despediu-se a velhinha. Que amor lhe acompanhe, disse a velhinha. Chuquilhanto fez o caminho de volta ao palácio. Quando cruzou a porta, os guardas, notando a tristeza em seus olhos, se perguntaram em voz baixa: o que está acontecendo com a princesa?
que mesmo possuído tantas riquezas, tem tanta melancolia. Quando, por fim, ficou sozinha em seu quarto, pôs o bastão de lado, se atirou na cama e caiu num pranto desconsolado, pensando em seu pastor. De súbito, que sustou, que surpresa! Alguém o chamava pelo nome. Acendeu a lamparina com cuidado para não fazer o menor ruído e viu que o bastão mudava de cor, do rosa para o prateado, do verde ao vermelho, laranja, azul e 1000 tons diferentes. A voz que o chamava provinha do bastão, não havia dúvida. Não se assuste, disse. Sou o bastão mágico. Eu sou o bastão mágico do amor. Minha missão é unir e proteger os que se amam, que sofrem por estarem separados. Chuquilhante já não sentia medo. Ao contrário, estava maravilhada. Então, o bastão mágico se abriu como uma flor, no centro do qual apareceu a coitrapa. Ela se aproximou, abraçaram-lhe, beijaram e cobriram-se de finas mantas, dormiram juntos. Ao alvorecer, temendo o castigo do sol, os jovens amantes fugiram do palácio. Mas um guarda os viu sair e imediatamente avisou o pai de Chuquilhanto. Furioso, o sol se pôs à testa de um grande exército e partiu atrás dos foragidos. Estes, de longe, escutavam sua voz irada apresentando aos soldados. Depois de se distanciarem do sol e de suas tropas, esgotados pelas longa corrida, os jovens pararam para descansar. Sentados sobre a folhagem de um altíssimo eucalipto, se olharam. Havia amor nos seus olhos. Sabendo-se perdidos, porque cedo ou tarde o sol o alcançaria, fizeram um ótimo pedido ao bastão mágico. Transforme-nos em pedra. Assim, nada e nem ninguém poderá nos separar. O bastão, cujo a única missão era unir os que se amam, realizou o último desejo do casal. E ainda hoje, perto do povoado, existem 2 estátuas de pedras que os habitantes da região chamam Pitu-Cirai. São Chuquilhanto e a coitrapa, amando-se para sempre. Acredite, se quiser. Esse foi o nosso conto de hoje. Para você ligado no 87,9 que está no Facebook, pode assistir depois lá no YouTube esse nosso conto. Queria mandar um bom dia para Lene Ferreira, ligada na 87, a Sueli, que também está assistindo a gente, o Thiago Cavalcante está dizendo bom dia aos ouvintes, um abraço, camarada Ney, bom dia. Minha amiga Rosalda Vilhena, bom dia, obrigado pela sua audiência. Assunção, bom dia, Assunção. A Eli Costa está dizendo bom dia, amigo Ney, bom dia, Eli. A Nilde está dizendo bom dia, Ney, bom dia, Eli. O Evaldo Silva Correia, bom dia, querido amigo. Bom dia, Evaldo, saudade de você, cara. Bom dia pro Paulo Renato. O Renato está dizendo o seguinte, bom dia, Ney. Manda um abraço pro Rociel e os, né, que estão lá no Mutum. Ah, ligar, obrigado. Abraço aí, Rociel e o pessoal que tá lá no Mutum. Bom dia pro Garotinho da 87, Cleito Gomes, tá lá em Natal, ligado na 87, bom dia. Tá dizendo bom dia pra você. Bom dia, Cleito. Bom, vamos terminando aqui nossa programação no Facebook.
tá? Mas aqui na rádio continua, você no aplicativo que está assistindo a gente, é só você baixar Calcoene FM lá no Play Store e baixar o aplicativo da Rádio Calcoene FM, você ouve aonde quer que você esteja, tá bom? E você quer assistir, ouvir a nossa lenda depois, é só ir lá no YouTube, Lendas de Calçoene, que você vai assistir a nossa lenda. Segue a nossa programação musical até às 9 horas da manhã.